Sou a Daniela. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos episódios do Café de Quinta. Hoje conosco temos uma convidada super especial. Ela é mentora de desenvolvimento humano, palestrante, Valquíria Borges. Seja bem-vinda, Val. Olá, tudo bem? Muito obrigada, é um prazer estar aqui, receber esse convite incrível da Daniela. Muito obrigada. Estou à disposição, essa mentora, né? Tão forte isso, né? Tem muitas histórias para contar. Maravilha. Val, me conta um pouquinho como tu chegasse até aqui. Como é que a tua história te trouxe até ser essa mentora de desenvolvimento humano? Então, outro dia uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, eu queria saber um pouquinho da tua trajetória de palestrante. Aí eu disse assim, bom, a minha trajetória de palestrante é um pouco longa, porque eu estou no mercado há mais de 20 anos. A minha história, assim, começa a minha trajetória profissional, né? Começa lá atrás na sala de aula. Fui professora durante 30 anos. E essa hora, quando eu falo nas palestras, né? Eu professora há 30 anos, daí eu brinco com o público assim, nossa, não parece. Aí o público fala, nossa, não parece. Mas esses 30 anos, nos últimos 12 anos, eu fui professora do Senai, e na área de tecnologia, na área de eletroeletrônica e na área de administração também. E nesses 12 anos, eu saio da escola regular, dos 18 anos, 18, 12, deu os 30 ali, né? Então, os 18 anos com escola regular, trabalhando com ensino médio. Eu sou da época do diário de papel, onde não tinha Google, onde não tinha internet. Eu sou dessa época de escola, né? Trabalhava com ensino médio, daí viajei por algumas cidades perto para fazer... aula de pré-vestibular, que isso lá em 1900, Guaraná de rolha, né? Porque hoje não precisa mais, né, dos cursinhos pré-vestibular. Eu, né, sou professora, né, fui professora de cursinho pré-vestibular. Então, eu fico 18 anos dentro da sala de aula de ensino médio. Aí vou para o Senai, e o Senai não é mais a escola regular. Já é a língua portuguesa voltada para a área de trabalho, né? Então, os cursos técnicos têm não mais língua portuguesa, mas sim comunicação. E sim. Ali já foi uma pequena transição de carreira, saindo da escola regular, de verbo transivo direto e indireto, orações subordinadas, sim. Para a área de comunicação dentro de vários cursos técnicos. Então, eu tive a grata satisfação de conhecer várias áreas dentro do Senai. A área têxtil, a área da construção civil, a área da administração, a área de eletroeletrônica, como eu falei, de moda. Então, eu perpassei por essas áreas dentro do Senai na área de comunicação. E aí eu tive uma sacada dentro dessa trajetória de levar essa comunicação diretamente para o profissional. Então, eu desenvolvi um projeto dentro do próprio Senai, que era o projeto Empresa, que ajudava esse aluno do curso técnico, ou até do jovem aprendiz, que eu fiquei bastante tempo nesse programa também, dele melhorar a comunicação dele, dele aplicar a comunicação dele dentro da área que ele estava estudando. Então, eu tive muita sorte, vamos colocar assim, né? Porque a sorte é encontrar a gente preparado no trabalho. Sim, então, eu me preparei bastante para entender a área da moda. Lembra, né? Eu não era dessa área. Eu não era da área de moda, de tecnologia, de administração, ou de eletroeletrônica, de informática. Então, eu perpassei por todas essas áreas e eu fui estudar muito como era o vocabulário dessas áreas. E aí ele aplicava essa comunicação dentro do curso dele. Então eu comecei então a entender um pouco de informática, um pouco de moda,
um pouco de eletroeletrônica, um pouco de construção civil. Até porque para comunicar em todas essas áreas, a gente tem que conhecer o mínimo de cada uma delas, né? Exato! E eu tinha que pesquisar muito, porque eu era uma expert de verdade, em gramática, em língua portuguesa. Né? Então, eu corrigia redações para o Enem, na época eu não chamava Enem, né? Mas até o finalzinho eu peguei um pouquinho de Enem, era só o pré-vestibular, então eu era expert nisso, na língua portuguesa. Eu precisei ficar expert em cada uma dessas áreas para ajudar o meu aluno a enriquecer o vocabulário dele dentro dessas áreas. E para isso eu fui me especializando também. Claro. Tu entendes? Uhum. Então ali, só que na época eu não tinha essa noção de que eu estava me especializando ou que eu estava me construindo uma nova carreira. Porque foi ali, dentro do próprio Senai, que eu comecei a construir uma nova carreira. Então, em 2014, uma coordenadora minha disse assim, olha, nós temos uma demanda de uma empresa e a empresa quer que dê um curso em company. E eu conto essa história, assim, porque eu lembro, assim, que eu só não xinguei a minha coordenadora porque eu xinguei por dentro, né? Sim, sim. Eu disse, você viu, eu não sou a pessoa que vai dar treinamento dentro de uma empresa, não é para mim isso. Eu não sou essa pessoa. Mas eu já fazia cursos dentro das áreas, né? E ela insistiu, assim, então a liderança, hoje eu falo sobre isso, que a liderança tem um olhar diferente para o liderado. Ela viu um potencial em mim que eu não tinha visto ainda, né? Então as minhas duas líderes, minhas duas coordenadoras ali, elas viram um potencial que eu não tinha visto em mim. E eu esbravejei, mas não é para mim, eu sou professora, não vou para a empresa. E fui, montei o curso, montei todo o curso, foi assim, e ali foi um divisor de águas na minha vida, porque o curso ficou muito bom, e eu vi que eu era capaz de fazer isso. E ficou tão bom que a empresa chamou para a segunda turma. E claro que deu 15 tipos de frio na barriga diferentes, né, porque eu ia dar qual era o grande, né, pano de fundo desse curso? Engenheiros estavam com dificuldades de se comunicar com os técnicos dessa empresa. É uma empresa, é uma multinacional, fabricante de máquinas agrícolas. E os engenheiros montavam as máquinas, né? E os técnicos, então, iam instalar essas máquinas. E a comunicação estava muito confusa. E ali, eu montei o curso, fiz as dinâmicas de treinamento de equipe, comunicação, desenvolvimento de liderança, tudo nesse curso de 20 horas. Foram 5 manhãs com essa turma. E foi um sucesso. E a turma gostou, a empresa gostou. E a partir dali eu comecei a ser chamada para dar treinamentos nas empresas, dar curso nas empresas, tudo pelo Senai. E aí, em 2019, eu fiz uma formação em Brasília pelo Senai e fiz também o MBI, que eu conto, né? O Master Business Innovation e não o Administration, né? Não é um MBA, é um MBI, que é uma coisa diferente, né? Sim, sim. O MBA, ele é Master Business Innovation, que é de inovação tecnológica. Isso também foi um outro divisor de águas na minha vida. E aí, foi incrível, porque eu comecei a ver dentro da minha matéria, aquela questão de falar que o empreendedor dentro da sua carreira, sabe? Dentro da sua própria profissão ser empreendedor. E eu comecei a estudar sobre isso. E as coisas foram acontecendo e eu também comecei a dar aula para os cursos de administração, comecei a estudar muito sobre administração e fui. E de repente chegou uma hora que eu não cabia mais no Senai. Muitas pessoas me chamavam para dar treinamentos, as empresas me chamavam. O Senai é uma instituição fantástica, mas é uma instituição engessada em algumas questões, porque ela responde. É governamental, né? Então não foge das diretrizes mais engessadas, realmente. Exato. Então, assim, tinha que dar satisfação para Florianópolis, né? Senai Blumenau tem que dar satisfação para Florianópolis tem que dar satisfação para Brasília. Então, é muito moroso em algumas situações. E ali eu vi uma oportunidade de negócio. Eu falei, mas eu não sou engessada, eu posso customizar esse curso de uma melhor forma para atender a empresa. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei trabalhava no Senai ainda, então, olha, ralei pra caramba, porque eu estava naquela, né, dualidade ali de carreira, né? Uhum. Trabalhando ainda nos cursos técnicos, eu fiz um projeto também para o ensino médio, que era o mundo do trabalho.
eu e mais alguns colegas dentro do estado de Santa Catarina montamos, né, um projeto em Brasília sobre a transição do novo ensino médio, isso foi lá em 2020. Enfim, e aí eu comecei a perceber essa oportunidade e chegou então no 2022, eu falei para o meu gestor assim, olha, eu só quero estar nas empresas agora. Olha só, né, que o jogo virou, né? Diferença, né, Sim, de uma coisa para outra. Já não me cabia, total. Já não me cabia mais estar na sala de aula com a escola, com os técnicos. Eu queria estar na empresa, era o que brilhava o meu olho, estar dando os treinamentos nas empresas. Eu me capacitei muito, eu estudei muito, eu fiz muitas formações, porque originalmente não é a minha área, administração, né? Uhum. E nem carreira, né? E eu tive que estudar muito para olhar para isso. Só que aí, como eu estruturei a minha carreira e como eu planejei muito a minha transição de carreira, sair da sala de aula para estar na minha empresa, então em 2021 eu abro a minha empresa. Estou no Senai ainda, então eu passo 2021 nessa dualidade Senai, minha empresa, Senai, minha empresa. 2022, então eu chego para o meu gestor e digo assim, olha, eu só quero trabalhar com empresas agora, eu não quero mais estar na sala de aula, nem do ensino médio, que era um projeto muito lindo que a gente tinha, do mundo do trabalho, eu amava fazer aquilo, mas não me cabia mais. E eu não queria mais estar com os cursos técnicos. E ele me propôs para eu fazer com noturno. Eu disse, eu não queria dar aula mais à noite, também já tinha feito isso muitos anos, né? E ali eu queimei a ponte, como se diz, né? E eu pensei, nossa, eu vou pedir demissão, como é que foi? E eu, então, em janeiro de 2023, eu fui demitida do Senai. E foi tão honroso esse momento, eu sou tão grata, sabe? Eu gosto muito de registrar isso, porque a minha demissão no Senai foi muito honrosa. O meu gestor olhou para mim e disse assim, eu queria muito ter um motivo para te demitir. Eu não tenho um motivo para te demitir. Eu sou muito grato a tudo que aconteceu. Ele me contou um episódio numa situação que eu falei para ele, que ele nem era gestor na época ainda, lá em 2017, olha só que honroso, né? Então lá em 2023, janeiro de 23, ele me falando sobre isso. Então foi muito honrosa a minha despedida do Senai, e eu sou muito grata a essa trajetória, sabe? E a partir dali eu comecei, né, sempre estudando e voltando, e eu comecei a estruturar a mentoria de transição de carreira. E a mentoria de inteligência emocional. E aí, tudo voltado na área da comunicação, sabe? Sim, sim. Então, foi essa trajetória. E eu sempre fui palestrante, eu sempre dava curso de oratória. Sempre dei curso de oratória no Senai, sempre dei curso de oratória separado, assim, à parte. As pessoas me chamavam para dar treinamentos de oratória. Mesmo já na época de escola regular. A gente tinha um projeto na Escola Barão, na época que eu trabalhava, que era a oratória. Então, os alunos eram preparados com púlpito e tal. Então, eu trabalhei com oratória durante muitos anos. E, então, desde 2023, eu estou com a minha empresa, a Profival, Educação Corporativa. Ficou Profival porque eu conto essa história do Profival num podcast. Legal. Do porquê legal. O Profi. O meu Profi é com I. Né? É profi, não professora, né? É um Profival e tem toda uma história do porquê um I, sabe? Conta pra gente, por que o prof com I? Então, gente, isso é muito, eu digo, é muito Guaraná de rolha. Por quê? Porque foi lá em 1993. É muito tempo, né? Bastante. Tá bem longe foi já. Foi bem no início da minha carreira. Porque na época, me conta aí você que tá assistindo, se você sabe o que é feira de ciências. Sabe o que é feira de ciências, Dani? Sim, eu participei já de muitas. É mesmo? Na época de escola tinha muita feira de ciências, a gente sempre participava, né? Então, de todas as feiras que tinham na escola, tinha um monte de eventos na escola. Hoje em dia parece que tem bem menos. É verdade, parece mesmo. A gente foi, principalmente feira de ciências, agora tem outros nomes também, né? Mas 93 não, 95. Numa feira de ciências, e eu tinha, na época, um aluno que o pai dele era dono da Cetil. Tem uma empresa de informática aqui em Blumenau de muitos anos, né? Eu acho que era esse, tá? Eu tô aqui tentando puxar a memória.
E ele levou para a feira, no stand dele, era o computador. Era ali que estava nascendo o Windows 95. Lembra disso? Lembro quando a gente é da época que fez curso em MS-DOS, né, amiga? MS-DOS, eu fiz MS-DOS, eu fiz Lotus, né? Mas nem vamos contar essa idade, porque senão vai ficar muito ruim. Eu fiz Continua, o editor 95. fácil, exato, o editor fácil. E aí tinha o mouse. E o mouse era o bicho de 7 cabeças, né? Porque a gente não tinha a menor habilidade com o mouse. E aí, o experimento do stand dele, da Feira de Ciências, era no Paintbrush. Sim, lembra disso? Lembro. A gente tinha que escrever alguma coisa, desenhar alguma coisa. E eu já era a Prof. Val, mas não era um registro Prof. Val. Na verdade, não era a professora Valquíria, mas a Prof. Val. Era assim, né? Sim. E daí eu fui fazer o prof, escrever com o mouse. Gente, que tortura foi aquilo. E apagava. Por isso, os alunos estavam rindo, assim, meu Deus, a prof não consegue, né? Ninguém conseguia na época, a gente não tinha habilidade com o mouse, né? Não tinha. E aí eu fiz o prof, o P, fiz o R, fiz o O, fiz o F e o I. E não saía o E. Entende? O E, porque tem uma voltinha ali, e essa voltinha ia pra cima. Você entende? E em vez de fazer o redondinho, ia pra cima. E aí, quer saber? Aí ficou um risquinho que eu tentei, esse risquinho era para ser o ponto, né? De prof com ponto. E aí, botei o Val. Aí os alunos riram, né? Meu, prof com I, professora não sabe o que é prof, é profi. E ali ficou o profi. Ele imprimiu aquela folha, porque era essa a história, na impressora matricial. Sim. Né? Imprimia, cortava os negocinhos e colava no stand. Então, ele tinha o registro de várias pessoas que passavam pelo stand. Tu imagina, né? Nosso stand era super tecnológico. Sim. Né? E era com aquela impressão. Então, nasceu o Prof. Val. Os alunos começaram a ouvir aquele FI com um pingo ainda em cima, porque, na verdade, era para ser um E, porque não estava ali todo torto, né? E aí, a partir dali, então, ficou o Prof. Val. 2 anos depois, aí isso foi para Orkut. Sim, passamos por todas as mídias, né? E tudo era Prof. Val. Então, hoje, se você identificar qualquer mídia, então, eu tenho lá no TikTok, eu tenho no Snapchat, eu tenho tudo com Prof. Meu canal do YouTube é Prof. O meu podcast chama Prof. Val, uma história para contar. E aí ficou o Prof. Val. E aí eu abri minha empresa no nome de Prof. Val. Vou te contar uma outra história, que eu tenho histórias para contar, né, amiga? Eu sou uma pessoa de longas datas, né? E aí eu comecei a fazer a marca da minha empresa e eu fui para os brandings, né? Então, entender marca, entender brand, marketing e tal. E eu ouvi de 2 agências diferentes o seguinte: você tem que mudar o teu nome da tua empresa, porque Prof. Val não vende. Prof. Está associado ao produto barato. O professor está associado a um produto barato. Isso é grave, isso é estrutural, isso é sabe? Isso é muito sério. Só que isso apaga a minha história, porque eu estive em sala de aula durante 30 anos. Tu entendes? E eu disse, não, eu vou peitar o meu Prof. Val. O Prof. Val tem uma história para contar. Tu entende? A gente tem que voltar a valorizar a profissão de professor, né? O professor, ele é fundamental. Sem ele, a gente não consegue ter nenhuma outra profissão. A minha mãe sempre conta, minha mãe também é professora, há mais de 60 anos, e ela sempre conta que quando ela foi fazer o magistério, a carreira de magistério de professor equivalia ao do promotor público, inclusive o salário. Né? Então, houve uma degradação da profissão de professor. Mas me diz uma coisa, dessa trajetória toda, qual foi o maior desafio dessa transição de professora para se tornar uma empresária? Porque tem uma diferença muito grande de uma coisa para outra, né? Tem. Esse é o meu maior desafio. Foi hoje é o que me dá subsídio, é o que me dá força, é o que me dá musculatura, digamos assim, para eu dar o treinamento, para eu fazer as mentorias que eu faço. Por quê?
Duas situações interessantes. Eu dei durante muitos anos para os meus alunos plano de negócio. Então, eu pegava ali um canvas de negócio, eu fazia com eles, porque lembra, eu tinha um projeto chamado Projeto Empresa, no Senai, e eu estruturava as empresas dos alunos, eu ensinava os alunos a estruturar a sua empresa, tu entendes? Então, ele tinha lá no curso por exemplo, de mecânica de automóveis. Eu ensinava esse aluno a montar uma empresa fictícia. É o que equivale hoje ao que o Sebrae tem de Empretec. Sim. Que é fantástico a formação do Empretec. É fantástico, é muito bom. E eu nem sabia de Empretec na época. Eu montei algo parecido com isso, eu não conhecia, foi muito intuitivo, assim. Sempre digo assim, eu fui muito abençoada porque eu lia muito. E eu falava isso para os meus alunos. Nada a gente criou do zero. Nós somos a soma de muitas leituras e vivências e escutatórias. Sim, que a gente teve ao longo dos anos. Então, eu criei do zero esse projeto empresa? Não, foi a somatória de muitas coisas que eu lia, busquei, porque eu realmente lia bastante. Eu tive que, lá em 2011, quando eu entrei no Senai, fazer uma transição de carreira, uma mini transição de carreira, né? Sim. Que eu saí da professora de escola regular para uma professora de curso técnico, que era diferente. Então, o grande desafio nesse momento foi quando eu fui fazer um curso do próprio Sebrae. E eu lembro do mentor falando sobre plano de negócio. E eu falei assim, domino. Beleza. Eu ensino isso para os meus alunos. E quando ele colocou o material na minha mão, eu travei. Porque eu estava do outro lado. Tu entende? Eu não estava mais como a pessoa que estava ensinando. Ensinar a fazer um plano de negócio é uma coisa. Fazer o seu plano de negócio da sua empresa é outra coisa. E eu travei, entende? Mas eu sei quem é meu cliente, mas eu sei quem é meu cliente interno, meu cliente externo, mas eu sei onde é que... E eu não conseguia colocar no papel, sabe? Então, foi um momento muito, muito desafiador na minha vida. E respondendo a tua pergunta, né? A questão foi eu entender, parece clichê falar, né? Mas a mudança de mindset... Mas a mentalidade. Eu precisei aprender a mudar a mentalidade. Porque eu achava que eu tinha. Como eu disse, eu achava que eu sabia. Né? E fazer essa transição de carreira física é uma situação. Então, eu tinha a minha empresa, fiz toda a parte burocrática, abri CNPJ, mudei, tudo beleza. Agora, vai a Valquíria sair da mentalidade de professora e virar uma empresária? Né, e hoje é muito interessante, eu vou preencher alguma ficha, alguma coisa, profissão, empresária. No primeiro ano, aquilo era muito estranho para mim. Parecia que não era eu, sabe? E aí vem uma questão de identidade. Quem sou eu? E aí eu faço sempre, quem sou eu? Faço essa pergunta, quem sou eu? Porque eu era Profival durante 30 anos, tu entende? Quem sou eu agora? Quem é essa pessoa? E então, a mudança da mentalidade. Então, eu aprendi como virar essa chave. E é isso que hoje eu ajudo as pessoas a fazerem quando elas querem fazer uma transição de carreira. Era justamente o ponto onde eu queria chegar. Tá, e agora com a tua mentoria, qual é o teu foco? Quem é o teu foco? Como é que funciona ela? Então, hoje, assim, a minha empresa ela é dividida em 2 segmentos. O primeiro segmento são o segmento de palestras. Então, as empresas me contratam para falar das palestras. Palestras na área de desenvolvimento humano, na área de inteligência emocional, na área de liderança, de trabalho em equipe, que eu tenho uma palestra muito legal sobre trabalho em equipe, tenho um treinamento sobre trabalho em equipe. E depois sobre as mentorias. Dentro da mentoria, ainda divide em 2. Divide as mentorias nas empresas, que hoje eu também sou contratada para dar mentorias de lideranças nas empresas, que aí dura 3 meses, 6 meses, 9 meses, dependendo da necessidade do time e do tamanho da empresa, entende? Então, a mentoria é voltada para a liderança, para mudança da mente desse líder, porque o que acontece? Qual é o público que tem chegado até mim em termos de empresas? Muitas empresas, as pessoas, elas não são preparadas para serem líderes. Elas são colocadas como líderes 90% dos casos porque ele era um bom funcionário. Tu entende? Eu ia mesmo te perguntar,
o que tu enxerga que são os passos mais importantes para as pessoas se tornar um líder? Porque algumas pessoas têm a liderança como uma característica nata, né? Ela nasce assim, a gente vê na educação infantil, tem crianças que lideram, elas são automaticamente aquelas que dominam a classe, né? Mas as pessoas não são todas assim. O que as pessoas podem fazer para desenvolver melhor esse aspecto da liderança própria? Então, o que acontece? Eu vou só terminar ali a questão da empresa. As empresas hoje, muitas delas colocam, por exemplo, num time comercial. O vendedor, ele se destaca muito. Ele é excelente, ele é o que bate a meta, ele que supera as metas e tal. Vamos colocá-lo como um coordenador do time. Mas ele não é um coordenador. Ele é um vendedor. Porque na coordenação já tem a parte de gestão junto, né? Exatamente. Seja a gestão que não é administrativa, mas é uma gestão de pessoas, né? De pessoas, exato. E isso acontece em diversos segmentos, tá? Na área de gerência, na área... Então, ele é muito bom e ele é colocado lá para liderar. E ele não tem essa habilidade. Ele é um ótimo engenheiro, mas ele não é um bom líder. Sim. Porque são habilidades diferentes, né? São skills diferentes que esse profissional vai precisar. E aí as empresas começam a perceber que o time não tá bom, que tá decaindo, que, né, o turnover é grande. O excelente vendedor agora já nem é bom vendedor e nem é bom líder, né? Exato. Acaba nesse ponto. complicado. Então a empresa tem um prejuízo gigante. É aí que eu entro na mentoria de liderança, entende? Entendi. Nessa questão de mudar a mentalidade dele, ele sair porque ele também fica frustrado. Esse colaborador fica frustrado porque ele era um excelente vendedor, agora ele não é nem um excelente vendedor e nem um bom líder, porque ele não sabe ser líder, ninguém ensinou ele a ser líder. Porque, como tu disseste, existe a gestão de pessoas. E aí que eu entro, então, na mentoria de liderança, que trabalhar a mudança de mentalidade, construir uma mentalidade forte e o meu ponto de partida sempre são os 5 pilares da inteligência emocional. Tanto nas mentorias coletivas, que é a mentoria in company, que eu dou nas empresas, quanto a mentoria individual. Então, eu te falei que a minha empresa tem os 2 segmentos, as palestras e as mentorias. Dentro das mentorias tem mais 2 segmentos, que é a mentoria coletiva, a mentoria dentro das empresas, a mentoria in company, que eu faço, que aí eu trabalho com o time todo, e as mentorias individuais. Hoje eu atendo no espaço, chama-se Viva Soul, eu tenho um escritório, e lá eu faço as mentorias individuais e eu faço os cursos de oratória também, que eu continuo com os cursos de oratória, lá que acontece os cursos de oratória. E nessas mentorias individuais eu tenho a pessoa, por exemplo, alguém, puxa, eu tô aqui meio perdido na minha carreira, eu queria saber o que fazer. Então ele vai para a minha mentoria na seguinte, qual é a trajetória dele lá? Ele vai para uma sessão chamada diagnóstico, que é onde eu faço a anamnese, digamos assim, dessa pessoa para saber se ele precisa da mentoria, se ele precisa de um processo de coach, porque eu faço coach também, né? Eu tenho essa formação no Master Coach, ou se ele precisa de uma maneira mais sutil, quem sabe até nas constelações familiares, que é uma outra área que eu atendo. Então ele chega para mim, e hoje eu tenho 5 alunos específicos correndo, né, individuais, correndo que eu digo, né, os alunos que eu atendo na mentoria e que estão fazendo transição de carreira. 2 deles estão querendo sair da carreira onde eles estão agora e querem migrar. Uma mentorada, ela não quer sair de onde ela está, ela gosta da área dela, só que ela precisa se fortalecer enquanto gestora, enquanto líder. Por quê? Porque também é um outro segmento que aparece bastante para mim, de empresas familiares. Você entende? A pessoa, ela nasceu dentro daquela empresa, o pai foi deixando, ela foi assumindo o lugar do pai, do tio, do avô. E mas será que ela não se formou administradora, ou líder, ou gestora, ou empresária? Entende? Ela foi colocada naquela área, aquela pessoa foi colocada naquela área, e ela precisa também criar musculatura para agora tocar o negócio da família, tu entende? Sim. Então, nesta área também eu faço essa atuação. É um desafio muito grande transformar, e algumas gerações da nossa época, né, passaram e assumiram as empresas e transformar de uma administração familiar
para uma administração de gestão de empresa mesmo, Sim. como profissionalizar o negócio da família, né? Então, isso realmente é um desafio. Me conta uma coisa, qual foi a transformação mais surpreendente que tu visse acontecer, né, nesses líderes que tu treinas? Olha, tem duas situações. Uma foi numa empresa bem pequena e voltando, né, à questão do Prof. Val, né, a maioria das palestras que as pessoas me chamam, que as empresas que me chamam são meus ex-alunos. Então, eles associam o Prof. Val. O Prof. Val é uma marca, tu entendes? E um deles foi um ex-aluno meu, de uma empresa pequena também, uma empresa muito grande. É uma empresa pequena, mas era uma empresa de faturamento muito alto. Entende? Porque o volume que ele trabalhava era um faturamento alto. E ele precisava estruturar essa empresa. Ele cresceu muito rápido e ele não sabia, estava querendo aprender a gestão, né? Porque nunca também ensinaram ele. Ele saiu da empresa onde ele trabalhava e abriu a empresa dele. Isso também acontece. Eu também já tive alunos assim, né? E aí, quando eu comecei a montar com ele a estrutura, os desafios dele enquanto gestor, enquanto empresário, são pequenas falas, assim, que isso me marca, sabe? De dizer assim, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Eu não tinha visto isso no meu negócio. E isso, para mim, é muito gratificante, porque, tecnicamente, eu não entendo do negócio, da área técnica dele. Sim. Eu não entendo, mas eu entendo de quê? De gestão e eu entendo de pessoas, porque isso eu estudei, né? E aí eu comecei a olhar para o negócio dele, mostrando gestão de negócio, mas quem é que estava gerindo esse negócio? Ele como pessoa. Sim. Então, a transformação que eu proporciono, que eu ajudo, que eu encaminho a pessoa, eu sempre gosto de dizer assim, porque não sou eu que transformo, é ela que se permite ser transformada. Porque não vai. Eu também tive situações do líder que não quis e não foi. É muito comum, às vezes, eu trabalho com consultoria empresarial, a minha área sempre é financeira, né? Não é de pessoas. A parte de gestão, mas para finanças. Estruturação, enfim. E aí, o que acontece? É muito comum ter empresas, empresários, até conhecidos, amigos que já trabalharam contigo e tal. Diz, nossa, tu tá fazendo um trabalho legal, vem aqui me dar consultoria. E aí, a pessoa não escuta o que você está dizendo. Eu digo que é a mesma coisa que contratar o psicólogo, pagar ao psicólogo e não fazer o que ele está dizendo. Né? Então, acontece isso de em determinado momento você está trabalhando com uma empresa e aquela pessoa ela quer mudar, mas ao mesmo tempo ela não quer alterar nada, nem na rotina, nem no pensamento, nem nos procedimentos, nem nada do que ela está fazendo. Aí fica difícil de ter resultado. Exato. O que eu gosto de falar, Dani, é assim, ó. Eu sou... A Prof. Val Educação Corporativa é uma academia. Eu sou uma academia. E eu tenho vários aparelhos excelentes, que são as ferramentas de trabalho, a estruturação que eu dou, né? Então, eles têm que seguir um passo a passo, eles têm que fazer atividades com o seu time. Como é que eu vou desenvolver liderança se eu não faço o exercício com o meu time? Eu preciso ter tempo daí para preparar. Você está entendendo? Então, né, o dono da empresa, ele tem que entender que se ele contrata uma consultoria e uma mentoria, ele tem que determinar lá no horário de trabalho do seu colaborador um tempo para ele treinar. Ele vai treinar onde? Com o time. Só que ele tem que ter esse tempo. Então, eu tenho as ferramentas, costumo dizer que eu sou uma academia e que eu tenho aparelhos incríveis para ele fazer tudo que ele precisa fazer. Só que ele tem que fazer. Emagrecer só pagando a mensalidade da academia é muito difícil, né? Não vai ter resultado, você tem que ir, né? você tem que fazer, você tem que abraçar o processo. Vai ter que tirar um tempo para isso. E muitas vezes o empresário, ele não vê. E aí também um outro agravante na minha área, que é a área de desenvolvimento humano, que é o seguinte: demora muito tempo para se ver resultado na folha de pagamento. Sim. Na planilha financeira, é muito sutil o resultado. Porque eu não estou trabalhando lucro direto. Meu lucro é indireto. É o patrimônio pessoas.
Tu entendes? Sim. Então, quando no teu caso, né, que se esse empresário, ele pega a tua planilha, ele pega todas as tuas ferramentas e ele aplica, é muito rápido o retorno que ele vê financeiramente de números, que é o que o empresário quer, né? Quando a gente aplica procedimento... quando ele faz, né? Sim, aplica procedimento, processo, controle, ferramentas, enfim, o resultado final é muito rápido e em números, né? Em números, você visualiza nos números. Exato. A diferença, realmente. Mas nas pessoas área, é diferente. Demora, sabe? Demora. E às vezes o empresário não quer investir nisso. Porque é de fato caro, né? O caro e o barato também é muito relativo, mas é um investimento alto e que vai ter benefício a longo prazo eu costumo dizer assim, muito mais duradouro. Sim. Porque eu estou transformando as pessoas estão se permitindo serem transformadas. E um outro caso de sucesso foi numa empresa que eu dei mentoria, uma empresa querida, assim, uns amados, que era uma empresa de mão de obra mesmo, de construção. Uhum. E eu tive a grata oportunidade de trabalhar com a produção, com as pessoas de baixa escolaridade, com a produção, baixa escolaridade. Chão de fábrica. Chão de fábrica. Baixa escolaridade, que eu estou dizendo que tinha algumas pessoas que mal sabiam ler. E eu trabalhei com essas pessoas em inteligência emocional. Nossa, deve ter sido incrível. Incrível! Era assim, e o depoimento deles, de como né, a minha voz ficava na cabeça deles, eles diziam, né? Mas você parece uma bruxa. A sua voz ficou na minha cabeça a semana inteira, que eu tinha que mudar, que eu tinha que cuidar com o que eu falo, que eu tinha que ficar escutando os meus pensamentos. Precisa dar atenção para aquilo que essa é a voz que sabota a gente. Que incrível, né? Realmente, a gente falou em outro episódio justamente sobre a voz interna, né? A voz que fica na cabeça da gente, que é a nossa própria voz, né? É uma voz que é a voz mais crítica que existe, é a nossa própria. Né? E é a sabotadora, é a que nos derruba ou a que nos levanta. E é com isso que eu trabalho. Com esse inconsciente, porque eu também tenho, né, a formação em neurociência, então eu trabalho com neurociência, desenvolvo neles essa consciência, tu entendes? De eles olharem para dentro de si, entender as suas sombras. E quando a gente entende, acolhe e sabe sobre as nossas sombras, essa sombra não me assombra mais. E me diz uma coisa, como é que tu vê todo esse treinamento de inteligência emocional para dentro das empresas, que hoje a gente vê nas empresas uma quantidade muito grande de pessoas, eu posso dizer, bem fácil 40 a mais, né? Como é que a gente vê tudo isso agora com essa geração de inteligência artificial? Com tudo que a tecnologia está avançando agora nos últimos 2 anos, com a IA, foi fantástico, assim, tem muita coisa que subiu exponencialmente a parte de desenvolvimento, né? Como é que tu vê isso, essa transformação da liderança junto com essa tecnologia toda que está vindo? Então, eu gosto de falar uma frase de Alvin Toffler, que ele é um futurista, e que ele diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever. O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe desaprender, reaprender e aprender novamente. Esse é o grande analfabeto. Então, eu levo isso para as empresas e eu falo, você está disposto a desaprender o que você aprendeu até aqui? Você está disposto a reaprender? Você sabe aprender? Porque esse é o grande segredo, né? A Michelle Schneider, ela trabalhou durante muito tempo no LinkedIn como uma influencer muito grande do LinkedIn. Ela trabalhava no LinkedIn e ela tem um TED Talk que ela fala sobre o profissional do futuro. E é um TED Talk que é de 2017, 2018, não é uma coisa nova. Só que tu escutas o TED dela e ela fala do grande segredo, e na época nem se falava em ChatGPT, digamos assim, né? Nem se falava sobre isso. E ela fala sobre o diferencial do profissional do futuro é o profissional que sabe e entende de pessoas.
esse vai ser o grande diferencial e é por isso que houve há uns 5 anos, logo depois da pandemia, uns 4 anos, uma demissão em massa dos 40 mais. E vamos pegar gente nova, porque é nova, porque eles são muito mais antenados com a tecnologia do boom que aconteceu em 2020. Sim. E agora estão retomando. Agora nós estamos em 2024, 2025, numa leva de trazer os 40 mais para dentro da empresa novamente. Por quê? Porque os jovens não sabem se relacionar. Eu acho que a pandemia... E os 40 mais sabem, porque eles viveram isso. Antes da pandemia, Antes da pandemia. Eu vejo que os adolescentes, os jovens, inclusive teve vários problemas das crianças, né? Do período da pandemia, que ficaram muito afastadas. Elas pararam de conviver com as pessoas. Então, isso eu acho que vai ser um déficit dessa próxima geração. Mas, aí a gente entra. Como é que a tecnologia vai suprir ou vai se integrar a isso, né? O grande diferencial está na geração de 40 mais, porque elas entendem de pessoas. Então, a integração vai estar na dominância de pessoas, você entender de pessoas. Tanto é que a NR1, que agora é o boom do momento, que fala sobre a saúde mental, é justamente entender o ser humano. Por mais que a tecnologia venha, por mais que as IAs estejam dominando, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Porque não existe, né, negócio que não vai estar envolvido as pessoas. Por mais tecnológico, por mais recuado que seja esse mercado, né, de pessoas, e hoje tem muito mais, por exemplo, os chatbots que tomaram conta do WhatsApp, por exemplo, né? Então, toda a automação, por mais que tenha isso, as pessoas ainda querem falar, eu quero falar com um humano, sabe? Eu quero falar com alguém. Sim. Eu quero ter uma resposta. Então, o grande segredo, e eu falo sem medo algum, as pessoas, quer ser um profissional diferenciado, você tem que entender de relacionamentos, de pessoas. Você tem que entender da interação humana. Você tem que entender de inteligência emocional. Porque já, né, quem fala que o que nós temos aí das IAs, por exemplo, o ChatGPT, ou qualquer outro, o Gemini, o Copilot, não são inteligências artificiais, né? São consciências artificiais, tem outro nome para isso, que não é nem inteligência. Então, independente das IAs que a gente tem ao redor, as pessoas precisam entender de pessoas. Com certeza, isso é fundamental. Me diz uma coisa, nessa tua trajetória toda, o que em nenhuma entrevista te foi perguntado? Uma pergunta que nunca te fizeram. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Vamos para um podcast, o que será que vão perguntar? Se vocês estão ali. E eu acho que não me perguntam sobre maternidade. Olha, é interessante, né? Eu falo muito, e eu acho que até por isso, porque como eu falo muito de trabalho, eu falo muito de... E aí tem determinadas áreas que eu conto também a minha trajetória no esporte, porque na mudança da minha mentalidade de carreira veio também o esporte, né? Porque eu tenho uma trajetória de ex-obesa. Eu digo, a gente nunca é ex-obesa, né? Eu sou uma obesa magra, né? É isso. Sabe o alcoólatra que não tem? Sim. É isso. Eu sei que eu tenho a tendência e tal. Então, eu falo muito da trajetória do esporte. As pessoas acabam perguntando muito sobre o esporte, porque aí eu virei triatleta, né? De repente virei triatleta, de repente virei maratonista, mas isso foi uma trajetória também de longa data, assim, de 10 anos. Esse ano vai fazer 10 anos que eu comecei a corrida e a minha transformação. Mas nunca me perguntam sobre a maternidade, sobre os filhos. Conciliar, né? Isso, né? Porque todo mundo acha que é muito fácil conciliar a maternidade com todo o resto que a gente já tem de exigência, né? É bastante complicado. Para empresárias, como é que foi para ti isso? Então, é muito interessante, porque como eu tive filhos muito cedo, a maternidade não me incomodou, ou não atrapalhou, ou não trouxe desafios. Falar atrapalhou, incomodou, parece uma coisa horrível de falar de filhos, né? Mas não trouxe desafios porque os meus filhos já eram grandes, entendes? Então, eu tive filhos muito cedo e na minha transição de carreira, eles já eram grandes.
Quando eu comecei ele em 2014, 2015, meu filho já era grande, então eu já não tive aquela dificuldade de onde deixar, com quem deixar. Né? Eu também tive uma rede de apoio boa, porque minha mãe morava perto, então eu morava perto de casa, da casa da minha mãe, então a mãe ficava de olho nos meus filhos, mas eles eram grandes já. Então hoje eu tenho um filho de 31 e um filho de 24. Na minha carreira, né, pensando em 5 anos atrás, quando eu comecei a investir mais na minha empresa, meu filho tinha 20, 19, o meu filho mais novo. Então, eles... Entende? Então, eram quase adultos, né? Adultos. Então, eu tive essa facilidade e eu falo isso, né? Eu lancei um livro. E eu não trouxe o livro aqui, porque eu quero ser convidada de novo para falar do livro, tá bom? Com certeza, maravilha. É uma estratégia, tá? Sim, estrategicamente eu não trouxe o livro, mas o meu livro fala, o nome do livro é Dona de Si, Dona da Sua Carreira, Dona do Seu Negócio. Fantástico. É linda a história. Eu sou uma coautora, né? E a editora é em Belo Horizonte. Tive lançamentos em Belo Horizonte, lançamentos em São Paulo, lançamentos aqui em Blumenau. Muito legal. Foi muito Vamos legal. Marcar mesmo. É uma história mais falar do livro. frente. E eu conto no livro justamente isso, porque assim, a maternidade, eu sei da bênção que é eu nesse momento da minha carreira estar com os filhos grandes. Né, estar com os meus filhos já independentes. Porque nessa transição de carreira, nesse livro, tem várias outras coautoras que contam o desafio de ter filhos pequenos na transição de carreira. Né? Tem uma autora querida, né, a Natália, ela é de BH e ela é uma física nuclear. Você já conheceu uma física nuclear, Daniel? Nunca. Não é, guria? Nunca conheci uma física nuclear, não. Conheci algumas pessoas que fizeram física, estudam, são físicos e tal, mas físico nuclear era um que ela é pesquisadora, trabalha na usina nuclear, entende? E ela é uma coautora comigo no livro. E ela tem filho pequeno. E ela conta essa história de voltar para o mercado de trabalho, da grande dificuldade que é para a mulher. Entende? Então, eu sei que eu tive uma bênção dos meus filhos serem grandes e eu poder dedicar quase que full time à minha carreira, exato. E me diz uma coisa, o que hoje ainda te desafia e o que ainda te gera medo? Olha, como eu trabalho muito com inteligência emocional e eu trabalho muito com a mentalidade, hoje o medo... não é mais o medo de me paralisar. Hoje o meu medo é um medo bem consciente. Eu trago ele para bem perto de mim, que é um dos segredos que eu conto ali na mentoria. Porque que eu estava falando antes, né? Quando a gente não entende a nossa sombra, ela nos assombra diariamente. Mas quando eu sei qual é a minha sombra, eu trago ela comigo. Vem cá, eu vou contigo aqui porque eu sei exatamente o que tu és, né? Então, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. Então, o medo hoje que eu tenho muita clareza, né, da minha pouca experiência empresarial. Esse não seria um medo, mas seria o ponto de atenção, sabe? Porque muitas vezes vem aquela vozinha, né? Ah, mas tu não tem tanta experiência assim. E eu tenho que ver, eu trago essa voz comigo, eu realmente não tenho muita experiência de pessoas que trabalharam em empresas a vida toda. Porque tem o seguinte, quem são os meus concorrentes? Vou colocar concorrentes. Quem são os meus concorrentes hoje do meu negócio? São pessoas que saíram da empresa e viraram consultores. Pessoas que saíram do mercado de trabalho, lá da área deles, e viraram mentores, tu entende? Eu não. O meu diferencial está na minha metodologia de ensinar. Esse é o meu diferencial hoje. Que também faz uma distinção bem grande, porque a pessoa que sai de uma área específica, ela entende daquela área. Isso. Né? E tu, pela tua trajetória, consegues distribuir esse conhecimento para áreas bastante diversas, pelo que me parece. Exatamente. Val, então, nesse sentido, assim, Val, sabe? me diz mais uma coisa. Hoje tu entendes que tu já encontrou o teu propósito de vida? E como é que as pessoas chegam nesse propósito? Porque hoje está muito em voga. Como você encontra o seu propósito de vida? Então, eu gosto muito de falar sobre propósito de vida, porque é uma das coisas que eu falo na minha mentoria. O propósito de vida, eu encontrei. Mas o que acontece? Eu também tenho um lado espiritual muito forte. Então,
eu frequento uma fraternidade que desenvolve o lado espiritual muito grande. Hoje eu estudo sobre xamanismo, que é incrível o conhecimento que tem sobre isso. Eu estudo sobre cura de ervas, com as ervas. Então, é um mundo bem, né, bem holístico. Holístico, Então, entendo sobre algumas religiões de matrizes africanas. Eu entendo sobre a dualidade do espírito, da espiritualidade, da religião, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com encontrar o propósito quando tu começa a olhar para dentro de si. Então, eu encontrei o propósito olhando para mim. Não dá para achar isso fora. As pessoas querem achar fora, né? E aí, no ponto que eu falo da minha mentoria, é um dos pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Quando eu vou a fundo no autoconhecimento, por que as pessoas não gostam muito de falar sobre o autoconhecimento? Porque elas vão encontrar sombras que elas não querem olhar. Elas vão encontrar dores que elas não querem olhar para aquelas dores. Quando eu tenho coragem de olhar para a minha dor, acolher a minha dor, abraçar, entender o porquê que eu tenho essa dor e quem sabe curá-la, eu consigo me tirar camadas e o encontro do propósito fica mais leve, fica mais tranquilo. Não é mais uma busca desenfreada para encontrar o meu propósito de vida, porque eu tenho que encontrar. Acaba se tornando natural. Natural. E esses dias eu escutei um sábio falando assim, né? Um senhorzinho falando assim: o grande propósito da nossa vida é a nossa vida. É a tua vida. Eu ouvi isso. A parte mais importante é o caminho, né? Não é o chegar. É a vida. E aí aí a pergunta que ele fez: você gosta da tua vida? Do que vai, mas eu não gosto, mas você, quem está te obrigando a viver desta forma? A autorresponsabilidade, ela tá dentro disso, né? Então, para você ter um autoconhecimento, você precisa desenvolver a sua autorresponsabilidade. Sim. Porque são as minhas escolhas que me trouxeram até aqui, não foi a de ninguém. Mas a minha escolha difícil, criou a minha vida. Mas é muito e as pessoas difícil. Não querem enxergar isso. Mas, Dani, quer ver? O mundo, nós, a sociedade, as pessoas ao seu redor, nós, eu e você, nós não fomos ensinados a olhar para dentro. É verdade. Percebe, quando você nasceu, o bairro que você morava, a escola que você estudava, nada foi escolha tua. O seu cérebro, ele não foi ensinado a ter escolhas próprias. E ninguém está achando culpado, nem uma caça às bruxas, não. Não, até porque era uma geração muito diferente, né? Mas mesmo assim, a gente não estava lá para ser escolhida. Hoje eu até acho que existe um excesso de demanda para que as crianças escolham. Muitas coisas, né? Então, ela escolher se ela quer botar o gorro amarelo ou verde, isso tudo bem, não faz diferença. Mas a criança de 4, 5 anos escolher e determinar todas as dinâmicas da casa, isso é muito grande, é muito pesado para ela. Exato. Né? E então, a nossa mente, agora adultos, né? Estamos falando de adultos, nós não fomos ensinados a ter escolhas. Então, por isso que, como a gente não foi ensinado a ter escolhas, o nosso cérebro ele sempre terceiriza responsabilidades. Porque não nos ensinaram a ter escolhas. É uma linha muito tênue nessa questão de deixar a criança escolher as coisas, ou a nossa geração que não podia escolher nada. Precisa ter um meio termo aí para criar uma pessoa segura das suas decisões e, principalmente, o que eu vejo nos pais hoje, é a criança tem que ser responsável pela escolha. Né? Tu entende? A criança até pode escolher. A minha irmã tem um filho de 3 anos e ela fala, você tem certeza? Era o que eu falava para os meus também. Você tem certeza que você vai escolher isso? Porque se você escolher isso, você não vai ter isso. Você quer escolher isso mesmo? Você percebe quando a gente começa a trazer responsabilidade para as nossas escolhas, a gente começa a não terceirizar mais as culpas, né? Sim, com certeza. Me diz uma coisa, Val, e agora para encerrar, que a gente está aqui no teu tempo já, que conselho tu darias para Val de 20 anos ou de 30 anos atrás? Eu não me arrependo das coisas, mas quem sabe houve um marco muito interessante quando eu virei professora, digamos assim, né? Eu conto também essa história, tem um chururus ali, né? Tem um chururus interessante. E eu
Podia ter ido estudar jornalismo em São Paulo. Ia morar com os meus tios, ia fazer FUVEST, e eu disse não. Eu vou fazer letras aqui em Santa Catarina mesmo, e dali eu migro para jornalismo. Não migrei, fiquei em letras, né? Houve um tchururus ali que eu não migrei, que fiquei em letras. Te apaixonasse pela classe? Foi um conjunto de informações que aconteceram. Eu conto isso no meu livro também, tá? Tá lá no livro. Do porquê, como é que foi essa história. E eu talvez falaria para Val lá, né, de 20 anos, vai para São Paulo para ver o que ia dar. Seria uma vida completamente diferente. Sim, né? Certeza. Não gosto do que eu vivo hoje. Nossa, eu sou apaixonada por tudo que eu vivi. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Sabe? Eu tenho muito orgulho de dizer da minha trajetória de professora, de toda a minha carreira. Eu encontro ex-alunos, eu sou tão feliz, eu me emociono quando eu escuto os ex-alunos falando comigo. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Mas e se eu tivesse ido para São Paulo fazer jornalismo? Tem situações na nossa vida que a gente tomou um caminho dentro de uma bifurcação, né? E que o outro caminho certamente seria muito diferente, né? As coisas teriam sido completamente diferentes. Mas é uma opção, né? Ou foi uma opção, não é mais, né? Talvez o conselho que eu diria para ela assim, ó, seja corajosa. Talvez a coragem dela seria em... Porque foi uma coragem também de dizer não. Entende? Sim. Foi uma coragem. Então, eu diria assim, olha, se pudesse encontrar com ela, seja corajosa. Você tem 2 caminhos. Toma a decisão de coragem. E deixaria talvez ela mesma decidir. Sabe? E se ela decidisse pelo mesmo caminho? Eu seria Estaria você aqui novamente. Eu seria muito feliz, porque eu construí uma carreira muito linda, assim. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Então, né, é ser corajosa. E se fosse, né, para deixar até um conselho para as pessoas, é olhar para... Quando eu comecei a olhar para mim, foi algo surreal. Né? Quando eu comecei a olhar para mim, o autoconhecimento me transformou de um jeito incrível. Essa eu tenho muito orgulho de dizer quem eu sou hoje, sabe? De mim, assim, daquilo que eu descobri de mim. E aceitar as minhas sombras. Né? E aceitar que eu não sou perfeita e que eu não preciso agradar as pessoas. Mas eu passei muito tempo tentando agradar e ficar numa forma que não me cabia. E era muito dolorido. Foi muito dolorido durante muitos anos. Val, foi maravilhoso ter você aqui hoje. Foi um encontro incrível. E chegamos ao final desse episódio do nosso podcast Café de Quinta. Aproveite, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Até o próximo.